A dica de hoje é sobre armas, né? Sobre como e quando colocar elas na sua história. Basicamente, a ideia por trás disso se deu porque muitos escritores, quando estão começando, eles resolvem que eles vão dar foco em alguns elementos, especialmente nas armas, quando a história é uma história de ação, de violência, né, ou demanda esse tipo de coisa, e isso não é necessário todas as vezes, assim, para você criar um ambiente de empolgação, de violência, de que você mostrar ou você detalhar demais a arma. É evidente que nem toda história vai precisar de armas, né? E existem casos, mesmo histórias policiais, mesmo de gêneros de aventura, que acontecem sem armas. Na verdade, eu até brinco que eu gosto muito de filme de ação, gosto muito de filme com, né, muita empolgação, mas quando você assiste aquele filme, de repente você para, nossa, né? Ninguém morreu e a história é boa, que legal. Exatamente por causa disso, né? Porque às vezes não é necessário, né? Que alguém morra, que fique todo mundo lá assim, machucado, que tenha 200 mil lutas. É gênero, né? Mas de qualquer maneira, não só a arma não é necessária para toda história, como detalhar muito a arma às vezes vai contra a história. Eu vou explicar isso mais pra frente. Mas de qualquer maneira, mesmo quando você estiver fazendo uma história de ação, de violência, um policial, né, ou uma aventura, você não precisa de arma para criar. Às vezes a ideia é exatamente oposta. Né? Um exemplo disso a gente vê na Revolução de 32. Revolução de 32, para quem não sabe, ou não lembra não, né? Mas de qualquer maneira, é aquela revolução separatista de que o São Paulo e outros estados, Minas e os estados mais do sul, queriam sair da União, né? E a gente teve essa guerra civil, né? E São Paulo, evidentemente, não tinha a mesma quantidade de armas do resto da nação, né? Então eles inventaram a matraca, que virava uma manivela, fazia um barulho semelhante à da metralhadora, né? Inclusive a gente até tem isso como brincadeira como para ficar rodando no carnaval, né? Em festa, coisa para criança. Tem até aquele ditado, né? Fecha essa matraca quando a pessoa está falando muito. E por um tempo até resolveu, né? O barulho fazia as tropas acharem que elas estavam sendo metralhadas, apesar disso não estar acontecendo. Então, assim, o problema, na verdade, se você for considerar, é que você tem dois pontos. O ponto de o quão importante é a arma na história ou não, né? E o quanto você vai detalhar essa arma ou não. Então, tem até outros elementos em relação a isso, né, que eu vou falar mais tarde, até de personagens ligados a isso. Então, se você for parar para pensar, por exemplo, em Walking Dead, você tem uma arma famosa, né? A Lucy do Negan, que é um taco de beisebol envolvido em arame farpado. Uma arma bastante famosa. Eu me lembro até de ter visto ela em alguns joguinhos eletrônicos dos anos 80. Você tem vários outros, né? Assim, então, por exemplo, se por um lado esse é interessante, você cria uma arma bastante famosa, então, por exemplo, você tem armas, né, esse aspecto psicológico, né, de levar até a defesa, então, que um objeto comum pode se tornar uma arma, né? Mas de qualquer maneira, depois do 11 de setembro, por exemplo, várias polícias começaram a considerar diversos objetos, né, como armas para eles. Então, em vários aeroportos você não podia usar uma chave de fenda, por exemplo, um bisturi, um estilete, até um cortador de unha. Aí, inclusive, fica até aquela piada, né? Você fala assim, cara, como é que o cara vai conseguir, né, pegar um avião usando um cortador de unha?
Quer dizer, mas tudo bem, né? Tesoura, ou vários objetos ficaram considerados. E na verdade isso não deixa de ser real, porque fora do contexto, você fala assim, ó, a pessoa trabalha com isso, é um mecânico, está com uma caixa de ferramenta, claro, vai ter um monte de coisa consertada da arma, mas ele é um mecânico, é muito diferente de alguém levando uma arma, um objeto que pode ser usado como arma, e fala, não, eu esqueci no bolso, né, se ele foi pegado pela polícia. Então até um conhecido da Márcia, que trabalha comigo aqui na literação, comentou, ele é policial, é um consultor, né, como ela escreve policial, ele terminou dando consultoria, ele é da Polícia Civil, e ele comentou que existem diversas coisas que são consideradas, a polícia considera como arma, se for pego pela pessoa andando na rua, né? Então, picador de gelo, chave de fenda, estilete, bisturi. Eu consideraria uma arma pesada, porque corta muito, né? Mas na verdade a gente vê isso muito na história. Por exemplo, na história, no Frankenstein, o povo, em qualquer filme a gente vai ver, independente da versão, né, o povo do vilarejo tá indo atrás do monstro do Frankenstein como? Com forquilhas, com enxadas, com que na mão, né? Com foice. O foice é típico, na verdade é só uma cortadeira, né? Uma ceifadora. Em filme, em série, nós temos, por exemplo, no Supernatural, além de todas as armas, tem o facão, né, que eles usam, que terminou ficando super famoso na série. Então, você vê então aquela questão assim, qual é a importância? Quer dizer, quando você vai colocar isso, né, na sua história, exatamente esse é o ponto, a relevância, né? Porque muitas vezes o escritor que está começando, ele vai querer dar todo o detalhamento da arma, não entendendo que ao fazer isso, se a arma não for importante, o leitor vai ficar desapontado, porque o leitor vai estar esperando, falando, nossa, nessa arma deve ter alguma coisa importante, ele está detalhando muito. E se não acontece nada, o leitor termina se sentindo enganado, né? Então, um bom exemplo disso são os livros do Witcher. Se você for ler os livros, assim, na série eles dão bastante ênfase à espada enorme do Witcher, né? Aquela espada bastarda, a espada menorzinha que ele usa aqui. Na verdade, no livro é só uma espada grande e uma espada pequena, entendeu? A espada que ele leva na cintura, uma espada, depende da versão, né? Ou pode ser uma espada longa, ou uma que eu chamo de broadsword, uma espada larga, uma espada um pouco mais larga, um pouco menor. E nas costas ele leva uma bastard sword, né? Uma espada bastarda, que é uma espada bastarda que, teoricamente, ela pode ser usada com as duas mãos ou com uma mão só. Mas assim, esse detalhamento eu estou dando para vocês entenderem porque o assunto é arma. Mas no livro eles não detalham, porque a arma do Witcher não é importante. É importante toda a ação, é tudo que está acontecendo, é tudo que a luta com o monstro representa para ele, entendeu? Então, muitas vezes a gente fica muito focado em detalhar, né, para o leitor achar que é importante e na verdade está fazendo um desserviço para a nossa própria história, né? Isso sem contar quando a questão do tamanho não é documento, né? Então, se por um lado você tem um cavaleiro que ele tinha uma armadura, levava uma espada longa, como no caso do Witcher, levava uma espada bastarda, que era o que ele ia usar durante a batalha, se ele fosse usar a cavalo, tanto que ele tinha um escudeiro para ajudar ele. Quer dizer, um ladrão e um arqueiro são dois personagens que eles atacam de longe ou atacam furtivo. Então eles precisam de armas pequenas, que dão para manusear em espaços menores, né? E eles precisam de arma para defesa, porque o cara que ataca de longe não precisa de um machado de duas lâminas, não precisa de uma espada imensa. Ele está de longe, ele vai atacar, depois ele vai embora. Então
e precisa ir embora rápido. Ele precisa de uma espada para defesa, ou uma lâmina para defesa, ou um punhal, uma coisa um pouco maior. Só isso, né? Então é aquela coisa. Tamanho não é documento nesse caso. Quer dizer, lógico. Quer dizer, você tem exceções. Então a gente até fala que, se for parar para pensar, armas maiores, elas são normalmente ou militares ou são usadas por homens, e armas menores são normalmente usadas por pessoas de nível mais alto, porque eles estão escondendo, né? Aquilo lá é só uma defesa mesmo, ou mulheres, porque elas não aguentam muito o tranco das armas maiores. O que inclusive leva a gente a casos exatamente oposto, né? Então, por exemplo, se você falar de um seriado bem antigo, A Dama de Ouro, que era uma policial toda durona, nossa, ela que levava uma 357 imensa, vivia com metralhadora, não sei o que, mas trabalhava exatamente esse conceito, é o conceito de inverter a situação para ser engraçado, né? Ou o Dirty Harry, que usava Magnum 44, mas era uma Magnum 44 por quê? Porque refletia a personalidade do personagem, né? Dele, do Dirty Harry no filme. Quer dizer, e recentemente a gente tem no caso do Reacher, no primeiro da temporada, ele usa uma Desert Eagle .50, que também é um touro desse tamanho que você dá um tiro na pessoa, sai o peito, né? Então assim, é para levar o conceito. Por que isso acontece? Porque é para mostrar a personalidade do personagem, que ele é um brucutu, que ele é um revoltado, que ele é violento. Então assim, se esse é o conceito original da sua história, mostrar isso, perfeito, vamos trabalhar. Ou seja, se não, entendeu? Não é válido você ficar descrevendo, né? Eu lembro, muito tempo atrás, foi até no Orkut, uma pessoa pegou, precisa da descrição, numa comunidade de escritores, precisa de uma descrição da espada. Eu falei, como assim descrição de espada? De como é que ela é. Eu fui lá, achei lá um desenho na internet, até me deixou certo. Isso dá até um certo... Fico até irritado, porque a pessoa fica pedindo em vez de pesquisar lá mesmo, e passei para ele, né? Então, isso aqui é a lâmina, isso aqui é a empunhadura, isso aqui é o guarda-mão. Aí eu cheguei para ele e falei, vem cá, para que você vai detalhar a espada? Qual a importância dela na história? Não, é só uma espada, então você não detalha, amigo. Porque se você detalhar, você está botando foco nela. Se você está botando foco nela, alguma coisa ela tem que ter de importante na história, não ser só mais uma espada. Entendeu? Então cuidado, porque, né, você, ao fazer isso, e evidentemente façam pesquisa, né? Então, por exemplo, voltando à questão da polícia, né? Se você for considerar na polícia brasileira, quer dizer, enquanto um policial de patrulhamento, né, um policial que a gente chama de polícia militar padrão, que só está ali na rua cuidando, vai ter uma arma mais leve, né, uma pistola, um revólver, né, no máximo uma escopeta. Um cara mais de tático vai ter um armamento mais pesado, um fuzil, um rifle, né, vai levar uma metralhadora, então, ou uma submetralhadora. Então você vê assim, quando chega o tático, né, os caras estão de metralhadora, o fuzil de longa distância, né, é diferente. Como dizia no Tropa de Elite, né? Nós somos a mesma polícia, mas na verdade é totalmente diferente. Exatamente esse é o ponto, quer dizer. Então essa é a questão. Estuda, pesquisa e verifica qual é a importância que você vai colocar. Por exemplo, Sherlock Holmes é uma história policial em que pegamos uma arma. Por que nós pegamos uma arma? Porque nós vamos com uma investigação, a gente precisa estar armado. Nem usava a arma. 90% da ação do Sherlock Holmes era na cabeça dele. Então, quer dizer, tava a arma lá, e normalmente quem usava a arma era o doutor, né? O Watson nunca era o Sherlock Holmes,
né? E eles usavam só para forma, só para dizer que eles tinham, né? Só para dar aquele clima, mas nem usava. Então, e aí você não vai detalhar a coisa, você não vai chegar e falar, nós pegamos a arma desse jeito, daquele jeito, nossa, vai acontecer alguma coisa. Aí ele guarda e depois ele chega lá, vai e volta e guarda a arma de volta na caixa delas. Você fala assim, por que ele descreveu isso tudo? Então cuidado quando você for fazer isso, né? Pensa com aquela coisa. Então, por que meu personagem precisa? Primeira coisa, né? Ele vai ser um guerreiro, ele vai ser um cavaleiro, ele vai ser um cara que usa uma arma grande porque ele precisa de uma arma grande, ou ele pode ser um cara que vai usar outro tipo de arma, né? Um ladrão, um cara mais sutil que não precisa. E em cima disso você vai criando, né? Então, terminou que esse foi o ponto o assunto que nós resolvemos comentar hoje, porque a gente sabe que muita gente termina escrevendo em excesso e criando expectativa e fazendo com que o leitor se desaponte, né? Então não faça isso. Tenha cuidado ao pesar de escrever a sua arma. Como sempre, por hoje foi isso. Se você gostou do vídeo, deixa um like, né? Ajuda o canal, compartilha com seu amigo que gosta do assunto e está escrevendo uma história que precisa de arma e não sabe como usar. Segue a gente no Insta, no Facebook, aqui mesmo no YouTube, e até a próxima.